Eu percebo, eu não sei vocês aí, gente, mas assim, antigamente eu era muito de fazer essas suposições da minha cabeça com relação ao outro, sabe? Sabe aquela coisa assim? Fulano não me ligou. Então ele deve estar achando isso, pensando aquilo. O fulano. Gente, você fica pensando da outra pessoa e pensando só o pior da outra pessoa. Entende? E eu lembro que uma vez na época, eu fiz umas tem anos, né? Eu tava fazendo uns atendimentos com uma psicóloga e ela me falou isso. Ela falou assim: por que você sempre pensa o pior da outra pessoa? Entende? Pra começar, você não tem que imaginar nada, mas se você for imaginar, pensa o melhor da pessoa, né? Então, assim, isso mudou bastante a minha vida. Hoje eu não faço suposições. Quer dizer, eu tento, né? Às vezes eu me vejo fazendo e já paro. E não quero ficar pensando nessas coisas, não. Não quero ficar pensando no pior das pessoas, não. Se for para pensar, que eu pense o melhor. É assim, né, Carla? A gente vai julgar. Em algum momento a gente vai julgar. Porque nossa mente, esse julgamento que ela faz é até um instinto de sobrevivência. Ela precisa julgar para poder agir, para se sentir segura. Mas quando a gente fala de não julgamento, é a gente estar presente para esse julgamento. Sabe? E aí, o que você falou, né? A gente vai julgar as pessoas, mas enquanto a gente não faz isso com os nossos filhos, né? Da gente estar esperando alguma coisa e vir outra, e a gente se frustrar, e a gente despejar essa frustração nas crianças, o quanto a gente não faz isso. E aí, quando a gente pratica esse estado de atenção plena, quando a gente está presente para os nossos filhos, a gente aceita os nossos filhos assim como eles são. A gente aceita, e aí linkando, né, com a última live que a gente fez de perfil comportamental, eu entendo o perfil do meu filho, eu aceito o meu filho como ele é, e tá tudo bem. Eu não preciso forçar o meu filho, querer colocar o meu filho numa forma, querer que ele haja do jeitinho que eu quero, que eu penso que ele deve agir. Então, quando eu estou presente, eu vou me desvencilhando dessa necessidade, dessa obrigação de que o meu filho tem que ser como eu penso. Não, o meu filho é como ele é, e ele é maravilhoso do jeito que ele é. E quando eu comunico isso para o meu filho cresce mais em paz, mais à vontade, ele não precisa ficar tentando atender a minha expectativa. A única expectativa que eu tenho sobre ele é assim, ó, eu te amo do jeito que você é, e o meu filho tem que saber disso. Os meus filhos têm que saber disso. E aí tem dois livros muito interessantes, Carla, voltado para pais, que eu amo, que é Mindfulness para Pais. Eu tenho, já li. Ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Ótimo. E o outro é Pais e Mães Conscientes, que é Esse eu tenho. fantástico, fantástico. Os dois falam de mindfulness também. E é isso que a gente precisa trazer, esse nível de consciência, para a gente permitir que os nossos filhos sejam quem eles são. A essência dos nossos filhos. Que a gente possa amar e admirar a essência dos nossos filhos. O meu filho é mais agitado, então que eu aprenda a conviver com essa agitação. Ele é mais lento, que eu aprenda a conviver com isso. E não que eu queira impor o meu jeito de ver o mundo. Sabe? E isso é fantástico, porque a criança ela cresce mais livre, ela cresce mais autêntica, ela cresce mais leve, sabe? Isso é fantástico, isso é incrível para a gente, porque a gente também acaba se libertando dessa expectativa que a gente joga nos filhos e tá tudo bem, sabe? Esse é o conceito. É, verdade. Ó, E tem sabe alguém, que tem alguém perguntando aqui, Carlinha, o nome dos livros, só para falar para ela rapidinho. É Mindfulness para Pais e o outro é Pais e Mães Conscientes. Dois livros fantásticos. o primeiro eu conheço, maravilhoso mesmo. Eu vou comprar esse segundo aí que você falou. Kindy, eu vejo que no universo das mães, pelo menos, né? A gente tem muito essa questão de julgamento, de crítica, sabe? Assim, por que a gente faz tanto isso? Me fala. Assim, eu postei outro dia um vídeo de uma criança sentando no degrau da escada rolante. O menino devia ter, sei lá, uns 10 anos, não sei. Ele sentou na escada rolante, a mãe estava do lado e a blusa dele grudou na escada rolante. E aconteceu um acidente. E o objetivo, quando eu postei o vídeo, foi mostrar, olha, a importância da gente saber, porque depois chegou uma pessoa que apertou o botão da escada rolante, que parou a escada. Ou seja, a atitude dessa pessoa preveniu um acidente, né? Então, meu objetivo era a importância da gente saber o lugar da escada rolante onde está esse botão. Porque se a gente vê uma coisa dessa acontecendo, a gente vai ajudar alguém.
Mas foi impressionante, tanto de comentário criticando a mãe. Porque a mãe não dá limite, porque a mãe deixou a criança sentar, porque a mãe não viu. Meu Deus do céu, por que tanto julgamento? Todo mundo erra. É, Quem sabe não seria eu com meu filho ali fazendo aquilo? Né? Uma é, criança de 8 anos. Tipo assim, a é. gente erra, Eu mas tô- a gente tem gente, nós, né? Muitos de nós estamos o tempo todo julgando. Por que isso? O que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho disso? a gente precisa desenvolver isso aqui, Carlinhos, ó. Compaixão. A ciência da compaixão. Tem a ver com mindfulness. É porque a gente, inclusive, tem o mindfulness, né? Mindfulness e compaixão. A gente desenvolver essa compaixão, esse olhar de humanidade pelo próximo e por nós mesmos. Porque, igualzinho você falou, né? Por que a gente julga tanto o outro? A gente se julga também. Daí vem a culpa, vem o remorso, que a gente às vezes fica remoendo. E quando a gente fala de filho, tem muito isso, né? De culpa. Tem até um ditado que eu acho horrível, que fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não tem que nascer culpa nenhuma, não. A gente aprender a olhar para o próximo e para a gente com esse olhar compassivo, entendendo a humanidade, entendendo as falhas, entendendo o processo de crescimento e de aprendizado do próximo. Né? E outra coisa, quando a gente está de fora, é muito fácil julgar quem está lá na situação. Eu me lembro de uma situação, Carla, de uma. Eu estava num curso, inclusive, lá no Vila da Serra, e aí eu fui almoçar, e a treinadora, muito minha amiga, ela, no horário de almoço ali, corrido dela, ela combinou com o marido de levar a filha dela para almoçar com ela. Mas ela só tinha uma hora, tinha que almoçar rapidinho e voltar para o curso. E aí ela colocou a filha para brincar um pouquinho no celular enquanto ela almoçava, porque senão ela não ia conseguir almoçar. Claro. Mas só de estar junto da filha e do marido, já estava, sabe, ela já estava se sentindo confortável. E eu estava almoçando numa mesa um pouco mais distante assim, dos dois, mas observando os dois. E uma pessoa que estava na mesa do meu lado, eu escutando as duas pessoas conversando assim, olha que absurdo, dando um celular para a menina na hora do almoço, por que não tira esse celular e vai brincar com a menina? Sabe? Então, assim, eu conheço a pessoa, eu sei a grande mãe que ela é, eu sei o sufoco que foi para ela trazer a filha para almoçar com ela ali, eu sei o sufoco que é para ela comer correndo para voltar, mas quem está fora do contexto não sabe. Mas chega Então, eu e acho que. julga, e aponta, e machuca a outra pessoa. E a gente faz isso, em algum momento a gente faz isso. Mas a ideia é que a gente consiga desenvolver um estado de atenção plena, de compaixão com o outro. A gente não sabe o contexto que aquela pessoa está. E pensa o seguinte, em algum momento a gente também está sendo julgado. E a gente nem faz ideia disso, muitas vezes. Então, hoje tem a internet que dá vazão aí para os juízes de plantão, e é muito cômodo, né? Eu estar do lado de cá julgando outra pessoa, mas que a gente possa desenvolver essa atenção plena de perceber o que sai da nossa boca, que pensamentos que estão na minha mente, trazer essa atenção plena para acolher a humanidade do outro, para acolher, inclusive, as falhas do outro, sabe? E se você me perguntar assim, é fácil? Não, não é fácil. Porque a gente tem um automatismo na hora de julgar o outro. Mas é um exercício. É um exercício de presença, de mindfulness, sabe? No programa de 8 semanas de mindfulness, a gente usa, inclusive, uma prática da compaixão e autocompaixão. Justamente para a gente treinar esse olhar compassivo para o outro. Esse olhar de empatia, igual a nossa amiga Leiliane escreveu aqui, ó, treinar a empatia e a compaixão, esse olhar livre de rótulos, sabe? É só a gente se fazer uma pergunta assim, ó, eu gosto de ser julgado, eu gosto de me sentir julgado? Eu tenho certeza que a resposta é não. Então vamos treinar, desvencilhar desse julgamento pelo próximo. E quem foi que te colocou na posição de juiz para julgar alguém, né? Quem foi? A gente não é juiz de ninguém. Olha, me contaram uma história uma vez que me marcou. É uma história, assim, não é real, né? Mas conta-se a história de um pai que estava dentro do metrô com 3 crianças. Você conhece essa história, Kindy? Conheço, uma parecida, vamos ver se é a mesma, vai lá. Porque se for, você pode assumir que você conta melhor. O pai estava no metrô com 3 crianças e as crianças foram no metrô abaixo, subindo na cadeira, fazendo confusão e tal. É a mesma? É a mesma. Então conta aí, pode contar. Essa história está no livro
os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ah, Ele fala desse olhar compassivo também. Mas aí esse pai estava lá e as crianças tocando terror e o pai disperso, olhando pela janela, meio distraído, e as crianças bagunçando tudo lá na cabine do trem. E aí a pessoa que estava na cabine cutuca esse pai e fala com ela assim, inclusive é o autor do livro, que tem essa atitude impaciente, e fala com o cara assim, e fala com ele assim, olha, você não vai fazer nada, seus filhos estão aí incomodando todo mundo. E aí o cara estava com um olhar muito disperso, ele vira para o rapaz e fala assim, nossa, me desculpa, é porque minha esposa acabou de falecer, a mãe das crianças, e eu acho que as crianças estão sabendo lidar com isso melhor do que eu, porque eu estou aqui distraído sem saber o que fazer. E esse cara que criticou, ele ficou num remorso tão grande de ter falado aquilo. E é isso, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. A gente não sabe o que levou essa pessoa àquilo, sabe? Então, é ter esse olhar de se colocar no lugar do outro, de entender, sabe, o que será que essa pessoa está passando? Eu não sei. Sabe, então olhar para a humanidade dela, olhar para, sabe, e a gente quando vira pai, mãe, né, Carla, é tão mais fácil a gente se colocar no lugar de uma outra mãe, de um outro pai, no sentido da dificuldade que é. Eu falo que eu nunca mais consigo escutar um choro de criança sem parar para olhar o que está acontecendo. Né? Porque é comum a gente se colocar no lugar do outro. Então é ter esse olhar compassivo para o outro ser humano. Tem um vídeo na internet, Carla, eu vou te mandar ele depois no WhatsApp. Depois, se quiser postar para o seu público, é muito interessante, porque ele mostra as pessoas passando umas pelas outras e vai mostrando em caixinhas de diálogo assim, os pensamentos daquelas pessoas. E você não faz ideia, sabe, o que a pessoa está pensando, e mostra a pessoa falando assim, nossa, recebi um diagnóstico agora, só tem 3 meses de vida. Mostra a outra falando assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer para pagar o próximo aluguel. E aí você vai vendo as caixinhas de diálogo, de pensamento, de preocupação das pessoas, e se a gente conseguisse conectar mais com a dor das pessoas, ao invés de julgar as pessoas, eu acho que a gente conseguiria olhar mais para o ser humano e não para os rótulos. Seria muito mais eficaz. exatamente. E quantas vezes a gente não faz isso com os nossos filhos, né? A gente rotula, a gente já condena nossos próprios filhos. A gente rotula, a gente critica o tempo todo, né? E chega uma hora que as crianças começam a ficar simplesmente caladas. Eu vejo crianças próximas, né? Que assim, elas nem conversam mais. Tudo que abre a boca para falar é uma crítica dos próprios pais. Claro que eles têm a melhor das intenções, né? Mas assim, cada crítica, cada apontamento, cada rótulo, a gente está matando quem os nossos filhos deveriam ser, né? Então, assim, Deus tem um chamado, um propósito para eles, e a gente está ali, pouco a pouco, minando o propósito deles, né, Kendi? Eu falo que a nossa essência, Carla, a de todo ser humano, a gente é fisiologicamente, emocionalmente preparado para o amor. Todo ser humano, a gente é predisposto ao amor. Naturalmente falando, tem um livro lindo que chama A Ciência da Felicidade, do Dr. Luiz Gazilli, e ele vai falando, trazendo vários relatos de experimentos de pessoas quando doam tempo ou dinheiro ao próximo, elas fisiologicamente ficam mais felizes. Quando você tem atos de gentileza com o próximo, você fisiologicamente, emocionalmente, você fica mais feliz. Então a gente vê uma série de estudos científicos de que quando você ajuda o próximo, quando você se relaciona melhor com o próximo, faz bem para o seu organismo. Sabe? Então eu falo que a gente é projetado para o amor. Só que muitas vezes, por causa de dores que a gente veio passando no decorrer da nossa vida, da nossa infância, e a gente veio carregando isso, a gente tomou isso para a gente, sabe? A minha dor. E aí a gente vai trazendo isso, e muitas vezes a gente se perde dessa nossa essência que é de amor. Então, se a gente conseguir conectar com a gente mesmo, ter um olhar mais puro para o mundo, sabe? Um olhar livre de rótulos, um olhar de principiante, e são fundamentos do mindfulness. O olhar de principiante, um olhar livre de julgamento, uma aceitação, sabe? São conceitos do mindfulness. Eu falo que a gente está se conectando com a nossa essência, e nossa essência, meus amigos, minhas amigas, é de amor. Então, quando a gente se conecta com a nossa essência, imagina eu me conectando com a minha essência e relacionando com meu filho nessa essência de amor. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é libertador, sabe?
Eu falo aqui, ó, e aqui em casa, é engraçado que as minhas crianças, elas já me conhecem. Então, quando eu viro para os meus filhos e falo assim, olha, não é um bom momento para a gente conversar, depois eu resolvo isso. Eles já sabem, olha, papai tá se trabalhando ali, tá vendo como é que ele vai fazer, É. sabe? Então é interessante. E às vezes, quando eu estou conversando com eles, eles começam a interromper o que eu estou falando, eu olho calmo e sereno para eles e falo assim, vamos combinar de você deixar eu falar até o final, para só depois você falar? Porque é para a gente ensinar os nossos filhos essa escuta empática, essa escuta presente, para não ficar adivinhando o que